Fala galera, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Na Conta e no vídeo de hoje vamos falar sobre os 3 principais erros que as pessoas cometem quando vão comprar um FI. Se já gostou do tema, não esqueça de dar aquele like que vai ajudar muito a gente e aproveita a vinheta, clica naquele botãozinho lá para o YouTube entender que o vídeo é bom e levar isso para mais pessoas. Valeu! E o primeiro ponto que muita gente erra é começar uma análise, escolher o fundo através do dividend yield. Dois problemas que a gente tem aqui. Primeiro, que o dividend yield é uma foto, é uma realidade pontual. Segundo, que as pessoas precisam entender como o dividend yield é calculado para entender o que impacta o dividend yield. O dividend yield ele é uma razão dos proventos pagos sobre a cotação no momento. Então, nós temos duas variáveis que podem mudar bastante o dividend yield. Então, nessa equação, se eu aumento os proventos, eu aumento o dividend yield. Agora, se a cotação cai, que é o denominador, o dividend yield também aumenta. Então, é preciso você entender, quando você olha um dividend yield muito fora da média do mercado, você precisa de analisar o relatório para entender por que ele está pagando mais do que o mercado. Em geral, é porque a cotação caiu, porque o mercado entendeu algum risco, ou pontualmente um fundo está distribuindo um provento acima do que ele distribui normalmente. Tem alguns casos específicos de alguns fundos que têm contrato que eles recebem anual ou semestral, então eles fazem distribuição concentrada, ao invés de diluir no mês, uma parte do aluguel eles distribuem e dá um aporte maior, o que eleva o dividend yield pontualmente naquele mês. Outros, que é o caso da maioria, é o denominador que diminui porque o mercado entende que tem um risco e a cotação cai. E um grande exemplo disso é o XPCM11, que a gente recebe várias perguntas, o pessoal quer saber, está valendo a pena, o yield dele está ótimo, e acaba que as pessoas não olham o básico. E por que o XPCM paga tanto? Se você for analisar hoje qual é o dividend yield dele atual, no dia que a gente está gravando esse vídeo, ele é de 20% no ano. E aí é um paraíso, todo mundo quer. Por que o mercado está pagando 6%, a maioria, e ele está pagando 20%? Eu vou comprar ele. Mas se você ler poucas páginas do relatório, você vai entender. O que o XPCM é? Por que ele está pagando pouco? O XPCM ele é um fundo monoativo, ou seja, ele tem um imóvel com monoinquilino, que é alugado 100% para a Petrobras. Para quem é da região conhece esse imóvel, né? Um ativo locado 100% para a Petrobras, em Macaé, lá do bairro do Novo Cavaleiros, e que ele está 100% dedicado em uma região um pouco complicada de reposição, que a cidade vive um pouco ali da demanda do petróleo e oscila muito e no momento não está tendo um interesse muito grande por locatários. E o que acontece? Por que esse fundo está pagando muito? No meio do ano passado, 2019, o fundo anunciou que a Petrobras manifestou a intenção de não renovar esse contrato que ela iria entregar em dezembro de 2020. Então, no momento que esse fato relevante veio a público, veio ao mercado, a cotação simplesmente caiu pela metade. Esse fundo era cotado um pouco acima de R$100, eu me lembro bem disso, é um pouco acima de R$100. No dia dessa notícia, ele caiu para 52, é mais ou menos o patamar que ele fica flutuando hoje. O que fez o dividend yield ir lá para cima, porque os proventos são constantes. A Petrobras permaneceu no contrato até dezembro desse ano, então os proventos foram regulares. O que aconteceu é que a cotação despencou. E aí chamou a atenção de todo mundo e algumas pessoas entraram sem saber e às vezes não consegue vender, e a hora que a Petrobras parar de pagar, a Petrobras entregar o imóvel, vai encerrar, não vai ter mais receitas e as pessoas vão ficar com isso aí na mão, com essa cota e sem saber o que fazer, torcendo para um dia o fundo vir alugar isso para alguém. Então o dividend yield aumentou não porque estão distribuindo mais proventos, e sim porque caiu apenas o valor da cota. Exatamente. Nesse último ano, provento constante, a cota caiu, dividend yield então subiu. fica maquiado, né? Exatamente. O segundo erro mais comum que as pessoas cometem é olhar para o fundo imobiliário com a visão de ganho de capital com a valorização da cota. Esse é clássico. Diferente do que acontece com as ações, o fundo imobiliário tem uma estrutura diferente. Ele tem um crescimento mais lento, ele é obrigado a distribuir 95% dos seus ganhos. Sobra pouco no caixa para ele adquirir novos imóveis. Ele também não pode se endividar, ele não pode se alavancar para poder crescer. Então, tendo esse crescimento mais lento, ele vive muito daquele rendimento, do reajuste que ele tem mensal. Então, ele é muito mais previsível. Então, a volatilidade dele é muito menor. Além disso, se você for vender um fundo imobiliário, você paga uma alíquota de 20%. Então, a liquidez dele fica menor do que as ações. Então, ele tem volatilidade menor. Esquece ganho de capital com a valorização. Não dá para isso, né? Esquece.
O fundo imobiliário hoje é para você ter um ganho mensal, você tem uma renda, se você quiser viver de renda. Os fundos imobiliários, eles têm pela sua natureza, né, como ele foi constituído, ser um gerador de renda, né? Ele não retém caixa para crescer. Ele recebe e tem que distribuir tudo. Então, aí com essa questão ainda da alíquota, né, se você tiver ganho de capital, você ainda vai ter uma alíquota maior do que teria nas ações, sendo que as ações têm um potencial de crescimento maior. Então é importante que você entenda isso. Fundo imobiliário é gerador de renda. Você quer ganhar patrimônio, vá para as ações. O último dos 3 maiores erros que as pessoas cometem ao comprar um FI é ignorar totalmente a análise da gestão do fundo. Por que é um grande erro? Porque o gestor é aquele responsável para direcionar e tomar as decisões do que fazer com o dinheiro. Então aí a gente pode citar vários problemas. Um deles pode ser o conflito de interesse. Vamos supor que eu sou gestão de um fundo e tomo a decisão que a gente tem que comprar aquele imóvel, sendo que na verdade eu tenho uma participação daquele imóvel. Às vezes nem é vantajoso para a empresa, às vezes a vacância está alta, a localização não é boa, mas eu tomo a decisão de comprar ali porque eu também tenho um interesse ali, tenho uma participação. Sem contar também, muito importante a gestão, a forma que ela elabora o seu relatório. Tem gestões que bota de forma dinâmica e é muito transparente, põe todos os dados ali necessários para a sua compreensão da gestão. Outros já fantasiam mais, põem muitas vezes só o que é de bom e tenta esconder ou ocultar aquelas notícias que não são interessantes. Além disso também, ele pode tomar a decisão de comprar imóveis ruins, seja com problemas estruturais ou até mesmo mal localizado, que vai ficar com vacância alta e não vai ter inquilino para gerar renda para você. Então o seu dinheiro foi mal aplicado por aquele gestor. Por isso é muito importante se analisar. Então, o que fazer para evitar esse tipo de problema? É muito importante que você analise o histórico da gestão. Outros fundos que também têm essa empresa como gestora, se está gerindo bem, se está tendo bons resultados, se já teve um histórico de conflito de interesse antes. Então, você fazendo essa análise da gestão sobre a credibilidade que ela tem, sobre a gerência que ela tem em relação aos fundos imobiliários, você vai poder botar o seu dinheiro na mão de gestores com confiança, com credibilidade. Isso é importante, um jeito também simples de ver, mas que a repetição que acaba te trazendo isso, é na leitura do relatório. Se você ler relatórios diferentes de gestores, você vai identificar que um te dá muito mais dados, te dá muito mais transparência para você tomar a decisão. É uma prática que você aprende com o tempo também, importante. Na prática, tu vai começar a comparar um gestor com o outro, aí você vai perceber o quanto um é ruim e o quanto o outro é bom. Né? Porque de uma forma geral a gente tende a achar que o gestor e toda a empresa que está por trás é excelente, né? Porque a gente não tem essa estrutura. A gente tende a achar que tudo é bom, que ele tomar a decisão está ótimo. Mas tem muita coisa para a gente analisar e comparar um gestor com o outro. Sim, é importante pensar nisso, porque o dinheiro é seu, o risco é seu, mas quem toma a decisão é ele. Então é muito importante ficar atento nisso. Né? Esses 3 erros que as pessoas cometem, muitas vezes é por preguiça ou por dar trabalho. Só que você fazer o seu dinheiro, você ir para o seu trabalho, você ralar de segunda a sexta, também tem o seu sofrimento. Então não vai ser na hora de você investir que você vai ter preguiça e ter chance de perder ele. Então dá trabalho sim você analisar e botar num bom fundo imobiliário, mas eu te garanto que vale a pena, até para não jogar o seu esforço de conseguir aquele dinheiro fora. Se você tem mais alguma dúvida sobre como analisar um fundo ou tem alguma ideia de vídeo, deixe nos comentários, que a gente quer atender a necessidade de vocês. Se não deu like, por favor, não saia desse vídeo sem dar o like e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!